Fala galera, tudo certo com vocês? Diego por aqui para mais uma aula desse canal e hoje o assunto é ciclo de Krebs, a segunda etapa da respiração celular aeróbica. Então, para você que está fazendo medicina, enfermagem, educação física, fisioterapia e áreas correlatas aí, inclusive a biologia, medicina veterinária, fique comigo até o final desse vídeo para poder entender, porque eu sei que cai nas tuas provas aí da faculdade. E para vocês que estão estudando para o Enem, para vestibulares de forma geral, esse é um assunto que corriqueiramente cai nas provas, né, de Enem e de vestibulares de forma geral. Então, fica ligado nesse conteúdo que hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Krebs. Além disso, não esquece, tá, de algumas coisinhas. Deixa teu like, comenta aqui embaixo dúvidas sobre a aula, sugestões de novos conteúdos. Compartilha esse vídeo com os teus colegas de faculdade, os teus colegas de ensino médio. E também te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos toda a semana. Eu também estou lá no Instagram, @inside_biology. Lá a gente lança vídeos toda semana também, tá? Então, bora pra aula. Então, gente, o ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração celular aeróbica, não esqueçam disso. E onde é que o ciclo de Krebs ocorre especificamente? Primeira característica, ela ocorre na matriz mitocondrial. E onde fica a matriz mitocondrial, Diego? Bom, dentro das mitocôndrias, né? Só que dentro das mitocôndrias existe o espaço mais interno da mitocôndria, que é chamada de matriz mitocondrial, ó, aqui dentro. Lembrando que a mitocôndria ela é composta por uma membrana externa e por uma membrana interna. E a parte mais interna da mitocôndria é a matriz mitocondrial. E qual é a função do ciclo de Krebs, Diego? É oxidar completamente a glicose. E qual é a função do ciclo de Krebs? É oxidar completamente a glicose e outras biomoléculas como lipídios e aminoácidos. Em aulas mais para frente nós vamos falar sobre o papel do ciclo de Krebs em outros processos com outras biomoléculas também. Mas por hora nós vamos ficar com a glicose, né, que é um tipo de monossacarídeo. E o que é essa oxidação? Ele vai fazer com que haja a extração completa da energia da glicose nesse caso. Então lembra que a gente falou da glicólise? Quebrou a glicose e formou no final piruvato. Agora, o piruvato, ele precisa obrigatoriamente entrar na mitocôndria e dentro da mitocôndria ele vai passar por essas reações aqui, onde ele vai sofrer a extração completa de energia. E aí nós temos a oxidação completa da glicose, que começou lá na glicólise e vai passar agora pelo ciclo de Krebs. Por quê? Porque o piruvato ainda possui 3 carbonos, né? Cada piruvato possui 3 carbonos, e nessas moléculas de piruvato ainda existe uma quantidade significativa de energia armazenada na forma de ATP. Só que essa energia ela precisa ser liberada, certo? Porque é um processo que produz energia, lembra da respiração celular? Ela tem o papel de produzir energia. E essa energia ela vai vir através da oxidação ou da quebra de biomoléculas como a glicose. E a glicose ela vai ter a sua energia completamente extraída. E o ciclo de Krebs tem um papel preponderante nisso. Bom, o ciclo de Krebs ele apresenta 8 reações especificamente. E eu vou só exemplificar cada um deles e nós vamos no próximo quadro explicar detalhadamente cada uma dessas reações e todo o ciclo, tá bem? Primeira reação é uma reação de condensação, que é onde ocorre a adição de uma molécula de água. Depois, a segunda reação, ela tem 2 fases. A primeira é uma fase de desidratação, então sai uma molécula de água primeiro, e depois ocorre uma reidratação, ou seja, entra uma molécula de água. Depois, a terceira reação é uma descarboxilação oxidativa. O que é isso, Diego? É uma saída de gás carbônico, ou seja, CO2. Quarta reação também é uma descarboxilação oxidativa, certo? Quinta reação é uma fosforilação ao nível do substrato. O que é isso, Diego? É quando o GDP
que é a guanosina difosfato, vira GTP, guanosina trifosfato. Ou seja, lembra que a gente falou do ATP? Que quando o ADP vira ATP é porque ocorre o incremento ou a adição ou a ligação, que é quando há a ligação de um grupo fosfato nessa molécula. Então é o mesmo processo aqui, formando o GTP, que equivale a um ATP. Tá? Biologicamente falando, um GTP equivale a um ATP, certo? Então, ambas são moléculas, são moedas energéticas ou são moléculas de energia, ok? Sexta reação, desidrogenação. O que é isso, Diego? Saída de hidrogênio, e esse hidrogênio ele vai se ligar com o FAD+, tá? Ele vai reduzir o FAD+, e o FAD+, vai virar FADH2. Sétima reação, hidratação, ou seja, a água entra de novo na parada. E, por último, última reação é desidrogenação de novo, né? Saída de hidrogênio, só que a ligação agora vai ser com o NAD+, para formar o NADH, certo? E essas são as 8 reações. Por fim, a última característica é que o ciclo de Krebs ele forma moléculas transportadoras de elétrons para a terceira etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. E quem são essas moléculas transportadoras, Diego? A gente já falou sobre uma delas lá na glicólise, que é o NADH, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, NADH. E a outra molécula é o FADH2. Esses dois cofatores, ou dois transportadores, ou também duas moléculas que vão armazenar energia para ser agora utilizada lá na fosforilação oxidativa, são formadas no ciclo de Krebs. E essas moléculas, né, elas vão lá para a terceira etapa para serem utilizadas e formarem o ATP especificamente, certo? Então, essas aqui são as características. Nós vamos agora, eu vou apagar esse quadro e eu vou montar agora uma fase anterior ao ciclo de Krebs, que é a fase onde o piruvato ele precisa entrar na mitocôndria. E nessa entrada da mitocôndria, ele passa por algumas reações específicas, ok? Por 3 reações específicas que eu vou mostrar para vocês. E em seguida eu vou mostrar o outro quadro, que é todo o ciclo de Krebs especificamente. Tá? Então fica comigo, pega o papel, a caneta, pega uma água aí, pega o teu café e vamos embora. Então, gente, antes de iniciar o ciclo de Krebs propriamente dito, nós temos que o piruvato ele é movido para dentro da mitocôndria inicialmente. Então, o piruvato que foi formado a partir da glicólise, ele vai entrar na mitocôndria por transporte ativo e ele precisa, antes de entrar no ciclo de Krebs propriamente dito, ele precisa passar por um processo de oxidação. Aí sim, quando ele passa por esse processo, ele continua e ele entra no ciclo de Krebs. Se ele não passar por isso aqui, ele não entra no ciclo de Krebs e a respiração celular aeróbica não continua. Então vamos lá. Aqui está a reação de oxidação do piruvato antes de chegar ou antes de entrar no ciclo de Krebs. Então acompanha comigo bem devagar. E existem 3 fases dessa oxidação do piruvato. A primeira fase é quando ocorre a remoção do grupo carboxila e a liberação de gás carbônico. Quem que vai ser liberado aqui, Diego? Essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui, ela vai ser liberada na forma de gás carbônico. Isso aqui é importante vocês lembrarem, gente, porque esse gás carbônico formado a partir desse processo, ele não vai ser reutilizado pelas nossas células, mas ele vai ser eliminado pela ventilação pulmonar. Aqui as células então elas vão liberar o gás carbônico para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea esse gás carbônico vai lá para os nossos alvéolos pulmonares, de onde ele vai ser liberado, né, e a gente vai poder expirar ele por meio do ar. E o que vai restar dessa molécula é 2 carbonos especificamente.
E essa molécula agora que sobrou, ela vai passar pela segunda fase, que é a oxidação dessa molécula e a redução do NAD+ em NADH. Então agora vai ter a entrada de NAD+, e o NAD+, vai ser reduzido. Ou seja, ele vai ganhar um hidrogênio e aí vai formar o NADH, que é o cofator que depois vai lá para a terceira fase da respiração celular. Além disso, a gente tem a terceira fase, que é a adição, por fim, da coenzima A no acetato, que é essa molécula com 2 carbonos. Como que isso acontece? Então, essa molécula da coenzima A, ela se liga nessa reação, ela vai se ligar nessa molécula do acetato, formando acetil-CoA, que agora sim, acetil-CoA é quem vai entrar no ciclo de Krebs e vai seguir o processo de oxidação aqui que vai acontecer dentro da matriz mitocondrial. Então lembra, nós temos a formação de acetil-CoA, nós temos a liberação de gás carbônico e nós temos a formação de NADH a partir de NAD+. Então, essa aqui é a fase de preparação do piruvato para a entrada no ciclo de Krebs. São essas 3 etapas aqui. E agora nós vamos entrar no ciclo de Krebs propriamente dito. Então, siga anotando e me acompanhe aí. Então, gente, pegando o acetil-CoA, que veio lá daquela fase, daquela reação de preparação do piruvato, a gente tem o acetil-CoA formado. Esse acetil-CoA ele vai passar por uma reação de condensação, que é a primeira reação do ciclo de Krebs. O que acontece nessa reação de condensação? Ocorre a saída do grupo CoA e nós temos a ligação do restante da molécula com o oxaloacetato, que é uma molécula de 4 carbonos, e vai se unir com uma molécula de 2 carbonos, formando o citrato, que é uma molécula de 6 carbonos especificamente. E essa é a primeira reação do ciclo de Krebs, reação de condensação. Vamos para a segunda reação, que é a reação de desidratação e reidratação. Aqui são 2 fases, tá? Da mesma reação. É a fase 2A, que os bioquímicos chamam, e a fase 2B. A primeira 2A é a desidratação. O que é desidratação? A perda de água. Então, uma molécula de água sai e na 2B nós temos a reidratação, a adição de uma molécula de água. Mas aí você pode perguntar, tirou água, colocou água, não deve ter mudado nada. Ocorreu uma pequena mudança na molécula, que é na conformação dela. Tá? Aqui não dá para visualizar porque eu estou representando os 6 carbonos. Mas uma molécula de água que foi retirada, ela saiu dessa posição aqui central do carbono. E a molécula de água que foi adicionada, ela vai se ligar nesse carbono aqui. E aí isso vai gerar o isocitrato, que é um isômero, né, da molécula de citrato. Vamos para a reação 3, que a partir dessa que começa a acontecer a saída de carbono e a formação de cofatores. Reação 3 é chamada de descarboxilação oxidativa. Como eu já comentei com vocês, o que é isso? É a saída de gás carbônico, então está saindo um carbono. Logo, uma molécula de 6 carbonos, ela vira uma molécula de 5 carbonos. E essa molécula agora com 5 carbonos é chamada de alfa-cetoglutarato. Além disso, nessa reação nós temos a redução do NAD+, e a formação de NADH e o próton de hidrogênio. Então, lembra, descarboxilação oxidativa, terceira reação, ela forma gás carbônico e NADH mais o próton. Esse gás carbônico vai ser eliminado na expiração. Vamos para a quarta reação. O alfa-cetoglutarato agora, que é uma molécula de 5 carbonos, vai passar por uma descarboxilação oxidativa também. Ou seja, ele vai ter a perda de gás carbônico e com isso a perda de um carbono. Logo, o alfa-cetoglutarato, 5 carbonos, vai perder um carbono e vai formar uma molécula de 4 carbonos. E essa molécula é chamada de succinil-CoA. Porém,
Nesse processo, nessa reação, também ocorre a redução de NAD mais em NADH mais o próton de hidrogênio e uma questão importante que é a entrada da coenzima A nessa reação para formar succinil-CoA. Vamos para a quinta reação. Na quinta reação, nós temos a chamada fosforilação a nível de substrato. O que é fosforilação? É a adição de um grupo fosfato em alguma molécula. E isso vai acontecer por quê? Porque um grupo fosfato, aqui ó, o Pzinho, que a gente já falou de aulas anteriores na molécula de ATP, ele vai ser adicionado nessa reação e ele vai fosforilar GDP, guanosina difosfato. Se ela tem 2 fosfatos, ela ganhou mais um fosfato, ela ficou com 3 agora. Então ela passa a ser chamada de guanosina trifosfato, que é o GTP. Esse GTP, ele vai ser transformado em ATP posteriormente. E além disso, nós temos a saída da coenzima A também nessa reação, na quinta reação, tá? Vamos lá. Então, a molécula em si, ela não mudou muito. Ela continua com 4 carbonos, só que a diferença é que ela não tem mais o grupo CoA. Logo, ela é chamada de succinato. Esse succinato vai passar pela sexta reação, que é chamada de desidrogenação. O que isso quer dizer, Diego? É que dessa molécula com 4 carbonos, nós vamos ter a saída de 2 hidrogênios que estão presentes nessa molécula. E aí, com isso, nós temos a redução do FAD+, em FADH2. O FAD+, vai receber os 2 hidrogênios dessa molécula com 4 carbonos, que é o succinato, formando o FADH2, que é o outro cofator que vai ser utilizado lá na fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa e assunto da próxima aula. E aí, nós temos a formação de fumarato após a desidrogenação. Esse fumarato agora vai passar pela hidratação, ou seja, a gente já falou sobre isso, né? É a adição de uma molécula de água. Essa hidratação vai fazer com que a molécula de fumarato se transforme em malato. E esse malato também tem 4 carbonos, porém agora com a adição, né, de 2 hidrogênios e mais um oxigênio, certo? E esse malato, por fim, vai passar pela oitava reação, que é de desidrogenação. Assim como aqui, essa molécula de malato ela vai perder 2 hidrogênios e o NAD+, vai ser reduzido em NADH e um próton e o hidrogênio mais, ou próton, vai ser formado também na reação, certo? E aí, formando, no fim, o oxaloacetato, que é uma molécula de 4 carbonos especificamente, que vai recomeçar o ciclo de Krebs se ligando ao acetil-CoA novamente. Certo, gente? Então esse é o ciclo de Krebs e eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o saldo de cada ciclo de Krebs. Vamos lá, eu quero que vocês contem comigo aí quantas moléculas foram formadas e que vão ser reutilizadas e uma delas vai ser eliminada na respiração. Vamos para os cofatores, NAD e para o FAD. Quantos NADH foram formados em um ciclo? Gente, considerem apenas um ciclo. Um ciclo tem a formação de 1 NADH, 2, onde mais eu tenho? 3. 3 NADH, então eu tenho 3 NADH mais o próton. Quantos FAD-H2 eu vou ter formado? Vamos contar aqui. Onde é que eu tenho FAD-H2? Aqui, ó. 1 FAD-H2. Um FAD-H2. Quantos gás carbônico eu vou eliminar na respiração agora? Aqui. Esses gás carbônicos aqui formados vão cair na corrente sanguínea e vão lá para os alvéolos pulmonares para serem eliminados. Quantos eu tenho? 1, 2 gás carbônico, 2 CO2. E energia, quanto que eu produzi de energia?
Ó, 1 GTP somente. 1 GTP que equivale a ATP, tá? Depois esse GTP vai ser convertido. Galera, isso aqui é para um ciclo. Um ciclo, ou seja, para uma molécula de piruvato. Lembrem que a glicólise, ela forma 2 piruvatos. Logo, eu vou ter 2 ciclos de Krebs, um para cada piruvato. Logo, o meu saldo final do ciclo de Krebs, após a chegada dos 2 piruvatos, vai ser de quanto? Lembra, aqui é para um ciclo, então eu preciso multiplicar isso aqui por 2. Logo, eu vou ter, como saldo final de oxidação de uma molécula de glicose, 6 NADH mais próton, 2 FADH2, 4 CO2 e 2 GTPs. Então, esse aqui é o meu saldo final. Para quê? Para a oxidação de 2 moléculas de piruvato que vieram da glicólise. Esse aqui é o saldo que vocês precisam considerar. Eu já vi questões de vestibular e no Enem cair sobre esse cálculo do ciclo de Krebs. Então se atentem nisso, certo? Que às vezes tem pega-ratão de falar, a cada oxidação da molécula de glicose, no ciclo de Krebs, eu vou ter a formação de 3 NADH apenas, ou de 1 FADH2. Não. Eu tenho a formação de 6 NADH, ou de 2 FADH2, ou de 4 gás carbônico, ou 2 GTPs. Então se atentem nessas questões para vestibular, para Enem, e algumas questões de provas na faculdade também podem cair esse assunto. Gente, essa foi a aula sobre o ciclo de Krebs. Espero que vocês tenham aproveitado aí, anotem, estudem, tá? Para o vestibular, para o Enem, para as provas na faculdade. E qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo, né? Te inscreve no canal aí para receber novos vídeos também toda semana, ativa o sininho. E não esquece de compartilhar também com os teus colegas, né? E de dar o teu like aí pro algoritmo do YouTube poder divulgar mais esses conteúdos, tá bem? Valeu, gente. Até a próxima, hein? Falou, falou, falou!